Nós recordamos de alguns irmãos, servos de Deus no passado, que quando proclamava o Evangelho, na simplicidade, quem não conhece aquele pastor, João Campos, né, que já partiu para a glória, mas nós tínhamos prazer em ouvir a pregação através daquele ministro da palavra do Senhor. Ele falava do Evangelho autêntico e genuíno, simples, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje nós temos visto aí, na mídia, é só prosperidade, e isso tem afastado muito do Evangelho. Quando as pessoas começam a olhar as pessoas propagando na mídia enriquecimento, as pessoas começam ali a criticar e a falar mal do Evangelho. Está vendo, esses homens só pensam em dinheiro, mas em pegar a salvação, cadê? As pessoas estão perecendo, sem Deus, sem salvação. Meu Deus! Mas não é fácil não, queridos. Na mídia está proliferando o evangelho do egoísmo, só pensa em si, só pensa nele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Atos capítulo 2, veja como era o evangelho. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, 45, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Lá se o evangelho no passado, eles vendiam até as suas propriedades, para repartir entre si, querido. Veja que comprometimento, que amor à causa do evangelho, e oração, e repartido pão, e se reuniam, queridos, e até vendiam as suas propriedades para repartir entre si, para que ninguém tivesse falta do pão. Veja como eles tinham uma preocupação com o evangelho genuíno aqui na terra, que se pregava no passado, e as almas se convertiam sedentas e ouviam a palavra do Senhor, porque havia ali um evangelho puro e genuíno. Como ele diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos, milagres e maravilhas o Senhor ali fazia no passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem não se lembra da passagem do apóstolo Pedro, quando saía ali daquela reunião, onde estava reunido 120 ou mais pessoas ali, para receber o revestimento de poder. E a primeira missão do apóstolo Pedro foi chegar ali no Templo Formosa. Quando ele chega ali diante do Templo Formosa, tinha um paralítico. E aquele paralítico, como era de costume, estender as suas mãos e pedir esmola. E quando chegava Pedro e João, ele estendeu a mão, como era de costume, pedindo esmola. Mas a resposta de Pedro para aquele paralítico: olha para nós, olhasse para Pedro e João, olha para nós o que aconteceu em nossas vidas. Você precisa ver, você precisa entender, existe uma transformação na minha vida. Eu aceitei Jesus Cristo, veja na minha vida, olha para nós, Deus me transformou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Olha para nós. E quando ali aquele paralítico olhava para Pedro e João, a resposta ali de Pedro e João: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te, anda. Não tenho prata nem ouro,
Mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas se ele não tinha prata nem ouro, por quê? Ele saiu ao campo para evangelizar e pregar o evangelho. Mas o Senhor tinha falado, olha, não leve alforje, não leve dinheiro. Nas casas onde vocês chegarem, saúde com a paz. Se as pessoas receberem vocês, vocês ficam ali por pouco tempo, depois vão embora. Mas cumpra ali a minha vontade, que é proclamar o evangelho. Então essa orientação de Jesus Cristo. Então eles saíam sem dinheiro, mas ali onde eles se reuniam, as pessoas contribuíam, repartiam, vendiam suas propriedades, para que o evangelho pudesse ser proclamado e se expandisse na terra, como ele diz aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Vendiam suas propriedades e repartiam com todos. Então era assim, querido, que o povo de Deus, eles obedeciam, a Deus, a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães, nas orações, e vendiam suas propriedades e repartiam entre eles. E assim o evangelho se expandia ali, em Jerusalém, na Judéia, se expandia em Roma e outros países, até chegar aos confins da terra, como o Senhor assim ordenou, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em todo mundo, o evangelho chegaria em todo mundo, mas ainda estamos aí, vendo alguns países onde existem barreiras que impedem que o evangelho chegue. E quando tem o evangelho ali, nesse país existem muitas perseguições e mortes, porque eles não aceitam o evangelho naquele país, ou por ser um país comunista, ou por ser um país islâmico. Mas no instante não, queridos, já estão querendo fazer um partido islâmico aqui no Brasil. Já estão querendo fazer um partido islâmico. Muitas vezes já peguei aqui, o evangelho disse que as pessoas que têm envolvimento com o islamismo tendem para a política, porque o pensamento deles é constituir uma religião política. Não há separação entre a religião e a política, as duas andam juntas. No pensamento do islamismo é assim, anda a religião e a política juntas. É por isso que eles têm uma lei chamada Sharia. Sharia, que é uma coisa terrível essa lei. E quando ela é aplicada em determinado país, há perseguição ao povo de Deus, aos cristãos. Há perseguição e até morte, porque eles defendem essa lei com a sua própria vida. É por isso que nós temos visto aí no mundo tantas tragédias, terrorismos praticados em nome dessa religião, e dizendo ali que eles vão morar no céu, tirar a vida de semelhantes crianças, velhos, e dizer que vai morar no céu, só se for no céu da boca. Porque lá no céu de glória só entra, queridos, quem perseverar, quem amar, como o Senhor diz, não é? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou adorar a Deus se eu não amo ao próximo? Como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo, queridos? Como é que eu vou tirar a vida de um semelhante e dizer que ama a Deus? De forma nenhuma. O Senhor é bem claro: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado com religião. Religião, queridos, nós temos
A nossa comunhão é com Deus, é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa comunhão não é com religião A, B e C, não. A nossa comunhão não, mas é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé é em comunhão com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje estamos vivendo um tempo onde tem muitas igrejas, como a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tem um nome que vive, mas está morta. Tem muitas pessoas vivendo assim, dentro da igreja, dizendo ali, como diz a palavra, tem um nome que vive, mas está morta. Já se conformaram com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Já se conformaram com o mundo. Em vez de Satanás está usando a nova tática agora, em vez de tirar as pessoas da igreja, está levando o mundo para dentro das igrejas. É assim que ele está fazendo agora. Está usando a tática de levar o mundo para dentro das igrejas. Não tirar as pessoas da igreja, mas levar o mundo para dentro das igrejas. Não é assim que nós temos observado? Já se conformaram com o mundo. Muitos estão assim vivendo. Já se conformaram com o mundo. Ah, isso não tem nada a ver. Essa é a desculpa de muitos que estão vivendo, né, dizendo que são servos de Deus, mas já se conformaram com o mundo. Não tem nada a ver isso. E começam a se desculpar, e começam a pecar, e achando que está tudo bem. E apesar de estar dentro da igreja, mas eles continuam pecando e dizendo que não tem nada a ver, e continuam pecando. Então é como a igreja de Sardes, tem um nome que vive, mas está morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. O inimigo de nossas almas mudou a estratégia, e está mais fácil levar o mundo para dentro da igreja do que levar o crente para o mundo. E passam a pegar apenas uma vida próspera, terrena, e renegam a vida eterna. E passam a pegar uma vida próspera, terrena, e renegam a vida eterna, queridos. Então a tática de Satanás é essa: levar o mundo para dentro das igrejas. E ali, proclamar ali prosperidade terrena. E se esquece da vida eterna. O mais importante aqui na terra, queridos, é a vida eterna. Um dia nós vamos partir aqui da terra. Então a vida eterna é o nosso alvo. Nós almejamos chegarmos na presença do Senhor. Depois que tudo isso passar, a nossa vida, o nosso tempo aqui na terra, a nossa existência, nós almejamos estarmos na presença do Senhor, glorificando a Ele na sua glória. Então esse é o alvo do servo de Deus aqui na terra, é viver na glória, na presença do Senhor, e não estar preocupado em prosperidade terrena, não, queridos. Mas aí nós temos visto as pessoas proclamando aí na mídia prosperidade terrena. Você vai ser próspero, rico e milionário. E começam a proclamar prosperidade terrena. E se esquece do mais importante, que é a vida eterna no céu de glória. É bom lembrar, queridos, que realizações de milagres, profecias e curas não atestam e nem garantem a salvação de ninguém. Muitos acham que Deus está com alguém apenas pelo fato do mesmo fazer sinais e prodígios. E assim, muitas vezes as pessoas veem as pessoas fazendo muito milagres e maravilhas. Ah, Deus está com fulano, Deus está com ciclano. Não é assim que as pessoas dizem? Mas vamos ler a palavra do Senhor. O que é que a palavra de Deus nos diz? Nos alerta sobre esse fato das pessoas dizerem que milagres e profecias e curas são sinais de salvação. Não, queridos, não é isso não. Muitos acham que Deus está com alguém apenas pelo fato do
mesmo fazer sinais e prodígios. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, do versículo 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja a resposta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Porque as pessoas alegavam ali, as pessoas fazem isso, curas e maravilhas aqui na terra. Então, Deus está com essa pessoa, mas a resposta de Jesus, querido, veja como ele esclarece o que acontece hoje, em nossos dias atuais, século 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o significado de iniquidade, queridos, é a desobediência à lei, é a desobediência a Deus, é a desobediência à palavra de Deus. Esse é o significado de iniquidade, que se traduz em pecado. Quando alguém está em desobediência à lei de Deus, à palavra de Deus, ele está em pecado, queridos. Está em pecado. E por que acontecem os milagres e maravilhas? Porque Deus é misericordioso, e as causas não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, querido. Por isso que ele faz milagre em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estamos vendo isso, né? Os falsos profetas, acautelai-vos, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Vem vestido como ovelhas, tem uma aparência muito bonita, né? Muito bela, não é assim? E muitos falsos profetas aparecem na mídia, não é isso? Bem vestidos, bem com toda, né? Com toda a fonte de prosperidade, riqueza, e dá até um exemplo de sucesso aqui na terra. Essa pessoa é uma pessoa de sucesso, porque ela é uma pessoa rica, que conseguiu galgar uma posição de prosperidade aqui na terra. Veja que pessoa de sucesso aqui na terra, para que as pessoas possam se espelhar em fulano, ciclano e beltrano, simplesmente porque aquela pessoa alcançou uma posição de prestígio na sociedade, na mídia, e alcançou uma posição financeira privilegiada aqui na terra. Olha, essa pessoa merece elogio. Não é assim que acontece com as empresas. Quando a empresa é de sucesso, as pessoas elogiam aquele empresário, porque ele alcançou uma posição de prestígio, de destaque. Mas no Evangelho, queridos, não pode ser dessa maneira, porque ao contrário das pessoas se aproximar do Evangelho, vão se afastar do Evangelho. Ao ver aquelas pessoas se papulando aí na mídia, olha, eu alcancei isso e aquilo outro, ao contrário, as pessoas vão se afastando do Evangelho, vai vendo que aquela pessoa está mais interessada no valor monetário, em dinheiro,
acontecendo não. E as pessoas começam a perceber isso. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, não, mas tem muitas pessoas chegando no Evangelho através desses falsos profetas. Tem muita gente que consegue chegando, mas depois causa um prejuízo naquela vida, porque quando aquela pessoa deixa o Evangelho, não quer mais voltar, porque vai pensar que toda a igreja é daquele jeito. Só pensa no dinheiro, só pensa nisso, naquilo outro. Então aquela pessoa quando sai dessa igreja, não quer mais saber do Evangelho. Causou um dano, causou um prejuízo muito maior, porque a pessoa agora vai ficar resistente ao Evangelho, e aceitar o Evangelho e caminhar aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. No 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é isso que nós temos assistido. Tem muitas pessoas caminhando, queridos, numa doutrina, que não, como ele diz, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, quando se pega o evangelho genuíno, autêntico, fala da salvação, muitas vezes as pessoas não suportam. Ah, isso aí não me agrada não. Esse tipo de pregação do evangelho, que fala de salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu quero saber desse evangelho? Não, eu quero saber do evangelho de prosperidade, onde eu possa ficar rico, milionário aqui na terra. Mas esse evangelho que o irmão está pregando, que Jesus salva, cura, liberta, eu quero saber disso. Não é isso que nós temos visto, queridos? Em 2 Timóteo, ele está falando isso, capítulo 4, versículo 3, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E estava observando a terra, um cidadão, né? Eu comentava com ele na internet. Ele disse que pertenceu à igreja por 20 anos. E depois de 20 anos, deixou o evangelho e se convenceu que as coisas se conhecem através da ciência. E começou ali a questionar a palavra de Deus. Ele se tornou uma pessoa ateu, que não crê mais em Deus, apesar de ter vivido ali 20 anos no Evangelho, mas estava confessando que através da ciência se explica tudo aqui na terra, e que a palavra de Deus é um livro escrito, né? Um livro feito aqui, mas que tem uma história, e nessa história ele se declara ali, que explica como foi que surgiu o Evangelho, a igreja aqui na terra, através da história e da ciência. Esse rapaz começou a entrar naquele caminho que o apóstolo Paulo começou ali, combater na cidade dos Coríntios, onde existiam pessoas ali, se apegavam ao agnosticismo, ao conhecimento e querer saber mais do que Deus aqui na terra. E se constituíam pessoas filosóficas, com a filosofia de vida aqui na terra, e não queria saber do Evangelho. E Paulo, o apóstolo Paulo, teve que enfrentar pessoas assim, que ficam resistentes ao Evangelho. Não é assim que acontece, queridos? Muitas vezes as pessoas passam muito tempo no Evangelho, 20 anos, depois que saem, ficam resistentes, ou por causa de qualquer decepção que sofreu na igreja, por causa de um irmão, ele se decepciona ali, sai da igreja e volta ao mundo e começa a tentar se justificar com a filosofia da ciência deste mundo.
para dizer que a palavra do Senhor, ela não tem veracidade, ela não é verdade, é apenas um livro histórico. Não é assim que eles proclamam aí na ciência. Glória seja dada ao nome do Senhor. A pregação da palavra de salvação está escassa em muitos lugares. O foco é prosperidade, curas e milagres. Mensagens assim atraem multidões. Quando o foco é prosperidade, curas e milagres, atrai multidões. Mas quando se pega a salvação, você não vê aquela multidão, você não vê, as pessoas chegando para ouvir, não vê as pessoas interessadas em se aproximarem para ouvir falar do Evangelho. Mas quando se fala em cura, em prosperidade, as pessoas ali vendo ali sinais, as pessoas se aproximam. Ali tem poder, ali sim Deus está presente. Eu vou para aquele lugar. E muitas vezes você traz uma mensagem simples do Evangelho que você estudou, você se preparou com Deus para trazer aquela mensagem, mas as pessoas preferem movimento. Eu quero é movimento. Não é assim que o mundo está, querendo movimento. Mas quando se prega o Evangelho simples, genuíno da palavra do Senhor, muitos não querem saber, queridos.